música, informação e prestação de serviços. Namastê, Bapu. Era exatamente assim que o Mahatma Gandhi, ou melhor, que o Gandhi gostava de ser chamado. Ele não aceitava o título de Mahatma porque ele tinha consciência das suas limitações. E aí, quando deram esse título a ele de Mahatma, ele ficou meio assustado, porque ele sabia que ele não era o Mahatma. Mas para nós, ele continua sendo Mahatma. E Bapu era tipo, na Bahia, assim, o painho, né? Então, quando se referia a ele como Bapu, ele gostava, e era legal, ele gostava muito. Nós, aqui na Rádio Petroleira, já não é o primeiro especial, é o terceiro ou quarto especial, dedicado ao Mohandas Karamchand Gandhi, que ele ficou internacionalmente, mundialmente conhecido como Mahatma Gandhi. E ele foi o idealizador e fundador do moderno Estado indiano. E, na realidade, ele é o maior defensor do Satyagraha como um meio de revolução. Ele entendeu que não dava para encarar o inglês com armas, para lá e para cá. Tinha que se mostrar para o mundo como o inglês era cruel, como o inglês era violento, como o inglês era truculento. E ele fez o seguinte, e para nós mostrarmos que eles são assim, nós não podemos reagir à violência deles, à truculência deles. Então nós temos que partir para o amor universal, né? E esse foi o princípio da grande vitória do povo indiano e conseguiram assim sair do jugo inglês, né? Independente então do título que foi atribuído de Mahatma, ele, naquela sua simplicidade característica, ele não aceitou ser o Mahatma devido a ele ter consciência, então, da grande limitação dele. Ele aceitava simplesmente ser Gandhi ou Bapu no máximo. Aí vamos falar o seguinte aqui, vamos destacar aqui o seguinte. O que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam humilhar os outros para sentirem-se forte. Só o Gandhi poderia falar uma frase dessa, né? O que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam humilhar os outros para sentirem-se forte. Isso é de uma sabedoria fantástica. E o Gandhi, então, vamos falar aqui de alguns princípios com relação ao Gandhi. O Mahatma Gandhi, ele continuou, então, a transmitir seus ensinamentos de manifestação da não violência até seus últimos anos de vida. E a filosofia do Gandhi, então, e as suas ideias sobre o Satya e o Ahimsa foram influenciadas, obviamente, pelo Bhagavad Gita e também por crenças hindus e da religião jainista. O conceito de não violência, que era o Ahimsa, ele permaneceu por muito tempo no pensamento religioso da Índia e pode ser encontrado até hoje em diversas passagens dos textos hindus, dos textos budistas
e jainista. Gandhi explica sua filosofia como um modo de vida em sua autobiografia. Ele fala a história de meus experimentos com a verdade. Ele fala isso, não é interessante? As minhas experiências com a verdade em Portugal. Sendo lacto-vegetariano, escreveu livros sobre vegetarianismo, enquanto estudava Direito em Londres. Lá em Londres, onde ele encontrou um entusiasta do vegetarianismo, Henry Salt, nos encontros da chamada Sociedade Vegetariana. Fantástico isso. Ser vegetariano fazia parte das tradições hindus e jainistas. A maioria dos hindus, então, no estado de Gujarat, eram efetivamente vegetarianos. Gandhi experimentou diversos tipos de alimentação e concluiu que uma dieta deve ser suficiente apenas para satisfazer as necessidades do corpo humano. Ele jejuava muito e usava o jejum frequentemente como estratégia política. Todos nós sabemos disso, né? Gandhi renunciou ao sexo quando tinha 36 anos de idade e ainda era casado. Uma decisão que foi profundamente influenciada pela crença hindu do Brahmacharya, ou pureza espiritual. E isso aí é uma prática largamente associada ao celibato. Também passava um dia da semana em silêncio. Abster-se de falar, segundo acreditava, lhe trazia paz interior. A mudez tinha origens nas crenças do Mouna e do Shanti. Nesses dias, ele se comunicava com os outros apenas escrevendo. Shanti, Shanti, paz. O título de Mahatma, então, atribuído a Gandhi, representa, na realidade, um reconhecimento do seu papel como um líder espiritual. Disso ninguém pode contestar, né? Depois de retornar à Índia, então, de sua bem-sucedida carreira de advogado na África do Sul, ele deixou de usar as roupas que representavam riqueza e sucesso, terno, gravata, etc., e passou a usar, então, um tipo de roupa que costumava ser usada pelos mais pobres entre os indianos. Promovia o uso de roupas feitas em casas, chamado khadi. Gandhi, então, e os seus seguidores, eles fabricavam artesanalmente os tecidos da própria roupa e usavam esses tecidos, então, em suas vestes. Ele também incentivava os outros a fazer isso, o que representava uma ameaça ao negócio britânico. Apesar dos indianos estarem desempregados, em grande parte pela decadência da indústria têxtil. Isso é uma arma estratégia, como aqui no Brasil também nós sofremos com isso, né? Implementaram a indústria têxtil e depois eles abandonaram e deixaram os trabalhadores a ver navios. Eles eram forçados a comprar roupas feitas em indústrias inglesas. Se os indianos fizessem suas próprias roupas, isso arruinaria a indústria têxtil britânica ao invés de fortalecê-la. Então, o que o Gandhi estabelece com os indianos? Vamos fazer as nossas próprias roupas, que aí já é um combate, né? Já é uma maneira de nós mostrarmos para os britânicos que nós não precisamos dele para isso. Imagina aquele mundo de gente não comprando mais nenhum tipo de roupa inglesa, hein? Então, o tear manual, então, ele passou a ser um símbolo desse ato de afirmação que viria, na realidade, a ser incorporado à bandeira do Congresso Nacional Indiano e a própria bandeira indiana. Quer dizer, o tear teve uma importância tão grande que a pessoa poderia falar, pô, mas que ato mais insignificante. Mas o tear teve um papel fundamental na desobediência
à imposição britânica. Também era contra o sistema convencional de educação em escolas, preferindo acreditar que as crianças aprenderiam mais com os seus pais e com a sociedade. Na África do Sul, e outros homens mais velhos formaram um grupo de professores que lecionava diretamente e livremente as crianças, dentro do ideal de paz e não violência que ele defendia. E uma das suas frases marcantes foi a seguinte: não existe um caminho para a paz é o caminho. E aí eu faço aqui um breve intervalo, lembrando de um presidente idiota lá americano, que falou que o amor, que a paz, isso era coisa para covarde. E imagina um homem como um Gandhi, um gigante da paz, que conseguiu derrotar o Império Inglês, e esse idiota falar que ele era, que o amor e a paz é coisa para covarde. Então nós destacamos algumas frases que marcaram a nossa vida, que foram proferidas pelo nosso querido Mahatma. Uma delas é o seguinte: a prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e homens livres na prisão. É uma questão de consciência. Fantástico, né, Didi? Uma outra frase dele que me marcou, eu destaquei, que foi fantástica. Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Olha que coisa, você fala, né? E você consegue ser harmônico, né? Com aquilo que você pensa e com aquilo que você faz. Maravilhoso isso. Um terceiro pensamento, uma terceira frase dele também que eu acho fantástica é o seguinte: 7 pecados sociais. Olha, os 7 pecados sociais, Castelinho. Política sem princípios, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade e culto sem sacrifício. Pô, maravilha, realmente uma grande alma. Aí, uma outra frase que ele também proferiu foi a seguinte: aqueles que têm um grande autocontrole ou que estão totalmente absortos no trabalho, falam pouco. Palavra e ação juntas não andam bem. Repare na natureza, que ela trabalha continuamente, mas em silêncio. A natureza realmente é fantástica. A não ser quando vem um trovão daqueles aborrecidos, né? Que aí realmente assusta. Uma outra frase interessante do Gandhi: quando me desespero, eu me lembro que durante toda a história, o caminho da verdade e do amor sempre ganharam. Tem existido tiranos e assassinos, e por um tempo eles parecem invencíveis, mas no final eles sempre caem. Pense nisso, sempre. Impressionante isso. A tendência dos tiranos é essa mesmo. Uma outra frase bonita que nós destacamos: você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tem que começar por mim. Simples, né? Você nunca sabe, uma outra frase bonita, você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Maravilhoso, né? Vou até repetir. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação.
Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Só um Gandhi mesmo. Uma outra frase bonita, que é essa homenagem que nós estamos fazendo aqui, para o Mahatma Gandhi, que foi assassinado por um fanático no dia 30 de janeiro. Portanto, hoje, dia 30 de janeiro, nós estamos fazendo essa pequena e singela homenagem ao grande Mahatma, né? E no fundo nós estamos ouvindo um músico maravilhoso também indiano, que é o Ravi Shankar. É um músico sem erro, preciso, maravilhoso, que o George Harrison gostava muito também dele. Uma outra frase então do Gandhi é: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Bonito, vale a pena repetir. Ele fala o seguinte: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, os que se dizem cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Esse Papa agora está dando já, essa frase aqui agora, esse Papa ele está perturbando aí alguns que se dizem cristãos. Uma outra frase do Gandhi bonita é: nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejar de vencer. Lindo isso, né? Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Não é, DJ? Assim, como outra frase dele: assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Vale a pena repetir. Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Uma outra frase dele bonita é o seguinte: Deus não tem nenhuma religião. Não é, Castelinho? É bonita essa frase, né? Deus não tem nenhuma religião. Obviamente, aí eu vou acrescentar: e nenhuma religião é dona de Deus. Aí já é um acréscimo nosso aqui agora. A última frase dele, então, eu selecionei 13 frases do Mahatma Gandhi. A última frase dele, então, vamos então, a última frase dele é o seguinte: quem venceu o medo da morte, venceu todos os outros medos. Nós estamos fazendo um programa especial, Mahatma Gandhi, hoje, dia 30 de janeiro de 2016, é mais um programa especial dedicado ao Mahatma Gandhi, que é a grande alma universal. E agora, nós vamos ouvir aqui, estamos aqui atento, né? Ouvindo aqui o nosso programa, e vai dar também o seu destaque em cima desse grande ser, e em cima de grandes seres, tá certo? É o nosso querido âncora Nato Kandal. Professor, você sabe que é sempre uma alegria muito grande estar dividindo aí esse espaço radiofônico com uma pessoa tão, enfim, tão querida como você. Agora, antes de mais nada, eu queria dizer que Mahatma Gandhi, eu costumo chamá-lo de Mahatma o Grande, né? Porque Gandhi, sem dúvida nenhuma, foi um grande exemplo para a humanidade. E poucos são aqueles que têm a sensibilidade de perceber a importância desse ser humano para nós, seres humanos, né? Então, nada mais justo essa homenagem. E é lógico, evidente que eu não poderia ficar de fora, até porque
já fizemos outros programas especiais, né? Dedicado a ele. Não poderia esse ano, de jeito algum, também ficar sem essa homenagem. Então, é com prazer que eu participo, é com prazer que eu vejo mais uma vez o professor Ivan Luiz trazendo nesse programa essa alusão a um fantástico ser humano que, sem dúvida alguma, está aí para o resto da humanidade na galeria dos grandes homens, sem dúvida. Verdade. Ele costumam fazer livros e darem destaque às grandes personalidades, né? E o Gandhi não pode ser destacado como personalidade. Por quê? Personalidade vem de persona. Persona, exato. E persona, lá eram as máscaras que se usava no teatro grego, tá certo? Eram as personas. Então, quando um maior elogio uma pessoa pode ter, quando fala assim, você é uma pessoa sem personalidade. Isso é o maior elogio. Uma pessoa pode ter. Sem máscara. Uma pessoa sem máscara. Exatamente. Entendeu? Então, rapaz, isso é fantástico. É fantástico. Você é uma grande individualidade. Individualidade, esse in é prefixo de negação, né? Então significa o seguinte, o indivíduo, ele é não dividido. Ele é sem máscara. Entendeu? Então o Gandhi... Ele é uno. É uno. É uno com o uno. Tá certo? Então é uma individualidade. O Gandhi é uma individualidade. Você vê? São pessoas especiais. O Albert Einstein... Aliás, se você me permite o trocadilho, é uma individualidade que se tornou uma divindade. É verdade. Né? Que isso, sem dúvida alguma, o exemplo que ele deixou um guia espiritual. Aí você vê quando ele fala assim, olha só, é a frase 9, nós destacamos 13 frases, eu gosto muito de 13, tá certo? É bom, é um número bom. Número bom. Aí o Gandhi fala assim, não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. Ele fala assim, o problema são vocês, cristãos. Vocês é que são o problema, os cristãos. Sabe por quê? Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. É um negócio assim maravilhoso, né? Maravilhoso. Sabedoria pura e plena. Sabedoria pura, porque ele fala de Jesus e fala de cristão. Segundo alguns estudos, Jesus seria o homem, né? E o iluminado seria o Cristo. Cristo seria o estágio, né, máximo, entendeu? É como o Siddhartha foi o homem e Buda foi o iluminado, entendeu? É a iluminação, né? O título do iluminado. Então Cristo seria o iluminado, né? Então, rapaz, o Gandhi também teve indicações para o Prêmio Nobel da Paz. Mas o Gandhi nunca recebeu o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter sido indicado 5 vezes entre 1937 e 1948, que mataram ele no dia 30 de janeiro de 1948, foi o dia que mataram o Gandhi. Décadas depois, no entanto, o erro foi reconhecido pelo comitê organizador do Nobel, quando o Dalai Lama Tenzin Gyatso, quando ele recebeu o prêmio em 1989, o presidente do comitê disse que o prêmio era, abre aspas, em parte um tributo à memória de Mahatma Gandhi. Porque, ao longo de sua vida, as atividades de Gandhi atraíram todo tipo de comentário e opinião. O próprio Winston Churchill, ele chegou a chamá-lo de o faqui castanho. Já pensou o Império Inglês, onde se dizia que o sol nunca se põe no reino inglês, né? Por que nunca se põe? Porque em qualquer lugar do planeta tinha terra, propriedade dos ingleses. Já imaginou um faqui derrotar o império inglês? Aí você vê, sobre o Gandhi, então, o Albert Einstein, ele fala sobre o Gandhi uma frase assim chocante. Qual é a frase? Que me livrou de diversas dúvidas. O Einstein fala assim, futuras gerações dificilmente acreditarão que passou pela face da Terra em carne e osso
um homem como o Gandhi. Dirão que é um mito. Não é verdade? É verdade. Daqui a 150 anos, 200 anos, alguém vai acreditar de um cara magrinho, enrolado no lençol, não entendi nada agora, enrolado no lençol, É verdade. e até audiência com a rainha inglesa. Daqui a 500 anos alguém vai acreditar nisso? Não vai dizer que é um mito, vai dizer que nunca existiu. Aí essa frase do Einstein me tirou a seguinte dúvida: Jesus, pô, será que Jesus existiu? Aí eu falei, peguei a frase do Einstein e falei assim: futuras gerações dificilmente acreditarão que passou pela face da terra em carne e osso um homem como Jehoshua Ben Pandira, né? Jesus, né? Dirão que é um mito, não é verdade? Dirão. Daqui a 500 anos, futuras gerações dificilmente acreditarão que passou pela face da terra um homem como o Martin Luther King. Dirão que é um mito. Então tem vários seres. Os ateus, né, não creem, né, na existência de Jesus. Acham que isso é um mito, né, criado, enfim. É exatamente o exemplo disso que você acabou de falar, né, professor? É isso. Né? É verdade. Os ateus, eles não têm crença em nenhuma, são cartesianos, né? Então nada para eles ultrapassa, né, a fronteira, os seus limites. do limite físico. Acabou o físico, acabou tudo. Muito né? fácil, né? É fácil demais, mas não é assim, né? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode Claro ser. que não. Se fosse assim, Deus seria injusto. Entendeu? Entendi, E como claro. Deus é justo E é verdadeiro. Perfeito, e é perfeito também, entendeu? E verdadeiro, então não dá para se considerar essas posturas e esses pensamentos. Nós ficamos muito felizes pela Rádio Petroleira, né? Permitir, né, que façamos uma homenagem como essa. Todos nós ficamos felizes. Aliás, né? essa é a grande missão da rádio, né? É Prestar verdade. serviço. Ficamos muito felizes, principalmente com a companheirada que tem prestigiado muito a gente em Com várias partes do mundo. Eu já li aqui, Com certeza. em várias partes do mundo nosso programa tem tido audiência, né? Isso é muito República legal. Tcheca, Itália, Portugal, né? Então isso aí para nós é uma vitória muito grande. Sem dúvida. E eu agradeço muito a Deus por ser um amigo do Mahatma Gandhi. Não é verdade? Com certeza. Então nós que temos acesso a essa maravilha, essa pérola, não é verdade? É verdade. Então temos muito que agradecer. E eu fecho o programa assim, ó. Namastê. 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 Namastê, professor.